Boa noite, irmãos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. Estamos aqui após um pequeno período de férias, né? Hoje o pastor Hélio Pilvezan Filho vai ministrar o culto da Escola do Alicerce Bíblico. Os temas que são desenvolvidos são para o nosso crescimento espiritual, são para que nós possamos estar abastecidos da palavra de Deus a ponto de dividir com as pessoas, né? A ponto de termos a convicção de dividir com as pessoas. O tema de hoje é a base da salvação em Jesus Cristo. Então, se você gostar de Bíblia, anote com o seu caderninho, com a sua canetinha, vá depois rever os versículos, porque isso dá uma consolidação do conhecimento. E a gente tem que ter esse conhecimento, por isso que a Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, irmãos, temos a gravação desse culto, que você provavelmente vai estar assistindo pela internet, e se você gostou, passe para outras pessoas, para podermos difundir o Evangelho de Jesus Cristo. Que os nossos tempos, irmãos, são difíceis, precisamos estar alicerçados na rocha. Por isso que esse culto se chama Escola do Alicerce, para estarmos alicerçados, né? Se você tiver alguma dúvida, você manda um e-mail no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Temos os nossos cultos dominicais, aos domingos, o culto da família, às 18 horas, e agora, todas as quintas-feiras, nós vamos alternar o culto do alicerce com o culto da doutrina bíblica. Então, você é muito bem-vindo, que Deus possa abençoar o pastor Hélio, e eu gostaria só de fazer uma pequena oração para passar a palavra para ele. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para agradecer as tuas bênçãos, para exaltar o teu nome e para dizer: confiamos em ti, te buscamos, porque sabemos que somente tu, Jesus, tem todas as respostas. Somente tu, Jesus, é o Deus perfeito e absoluto. Senhor, entregamos esse culto em tuas mãos, que os que estão aqui, Senhor, e os que vierem a ouvir essa palavra, Pai, sejam edificados no teu nome. Penetra agora, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo, o interior do pastor Hélio, Senhor, para que ele possa proferir a palavra que venha do teu trono, Senhor, para nos abençoar, para nos edificar, para aprendermos mais de ti, para estarmos mais próximos e mais ligados a ti, Jesus. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, entregamos a vida do pastor Hélio em tuas mãos, entregamos a todos que estiverem ouvindo essa palavra, Pai, para que tu possas, Senhor, por tua misericórdia, efetuar uma transformação em nossas vidas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém, Eliette. Glória a Deus. Deixa eu só ajustar aqui. Muito bem. Bom, os irmãozinhos que estão nos vendo aí, glória a Jesus. Nós retornamos agora, né, em fevereiro. A partir de agora, todas as quintas-feiras, nós teremos este culto aqui e vamos variar entre escola da doutrina bíblica e escola do alicerce bíblico. E hoje é a escola do alicerce. Eu quero dar alicerce bíblico para você, para que você consiga sustentar a sua fé. Essa é a proposta desse momento aqui. Então, eu vou falar de coisas muito básicas. Os irmãos que já estão
frequentando a igreja há um bom tempo, vai perceber que o que eu vou falar são coisas básicas mesmo, né? A nossa intenção é trazer uma cultura para que a gente possa crescer culturalmente dentro do Evangelho. Tá? Então, nós vivemos, por exemplo, nós vivemos num mundo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Nós temos uma cultura católica muito forte. Né? Haja visto, por exemplo, os feriados que nós temos. É feriado de São isso, feriado de São aquilo, agora tem Carnaval, Quarta-feira de Cinzas. Tudo isso são datas da cultura católica, que foi implementada ao longo desses 1.500 anos, aproximadamente, que a Igreja Católica existe. Então, eu queria que você começasse agora a formar a cultura cristã verdadeira dentro de você. Entendeu? Vamos arrancar mitos que não são bíblicos. Vamos desfazer ideias que não são bíblicas e não são cristãs. E a gente tem que lutar contra isso, porque na nossa cultura a gente tem uma influência muito grande da filosofia grega, né? Da mitologia, tanto grega quanto romana. Nós temos uma influência muito grande da cultura nórdica, por exemplo. E isso estou falando no campo espiritual, né? Não estou falando no campo religioso. Né? Então, a nossa cultura ela precisa estar bem estabelecida dentro do Evangelho de Jesus. Porque é através do Evangelho de Cristo que nós vamos nos achegar a Deus. Você entendeu? Então, essa daqui vai ser uma pequena série de 2 ou 3 pregações que eu vou trazer para vocês sobre a gente desmontar essa cultura católica espírita que nós estamos inseridos. Né? Existe assim um sem número de ideias espíritas que permeiam a mente do cristão. Tem sim. E se eu te contar, e eu vou hoje derrubar algumas aqui. Por isso que a gente tem que insistir. Por isso que a gente tem que falar bastante sobre esse assunto. E vocês vão perceber que as pregações daqui para frente, elas sempre tendem a ser repetitivas. Mas por que repetitivas? Porque nós estamos tratando de um assunto ao qual nós estamos inseridos e estamos tentando desfazer a cultura espírita católica que existe no nosso meio. Percebe? E adotar a cultura cristã de Jesus mesmo, aquela cultura que foi dada do Evangelho para a gente. Então nós precisamos entender isso daí. E eu tenho certeza, irmão querido, eu tenho certeza absoluta, que a maioria dos cristãos não sabem a respeito dos assuntos que eu vou falar aqui. Tem dúvidas, e essas dúvidas são terríveis. Né? Nós vivemos numa época onde nós tivemos aqui no Brasil, coisa de 40, 50 anos atrás, um avivamento muito grande. Coisa de 40 anos atrás, mais ou menos, começaram a surgir as igrejas pentecostais, e aí, logo em seguida, surgiram as igrejas neopentecostais. E agora está vindo aí uma leva de igrejas. Como eu não acompanho muito isso, eu me abstenho de ler sobre isso, mas agora são essas igrejas aí que eles chamam de igrejas negras, né? Que tem assim não negra no sentido pejorativo. Negra por quê? Porque o pastor, quando vai pregar, tudo fica negro ao redor, ou seja, as paredes são pintadas de preta,
de preto, tem um objetivo isso, que é para justamente focar o pregador, não é uma coisa assim, vamos dizer, pejorativa, não, você é negra porque é isso, aquilo, não, é negro uma questão, uma estratégia de concentração, fazer com que as pessoas fiquem concentradas. Porém, essas igrejas negras, elas, por favor, irmãos, não pensem que essa palavra negra é pejorativo, não é pejorativo, são igrejas cristãs, tá certo? Só que elas têm, assim, uma filosofia mais levada para o autoajuda. Uma levada mais para a autoajuda. Eu, um pastor daqui dessa igreja, eu já falei isso para vocês diversas vezes, eu não sou teólogo, eu sou um estudioso da palavra, estudioso da Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia, gosto de ler, muito de ler, entendeu? A minha área é física, né? Sou físico, tenho física nuclear e tudo mais. Então, a minha preocupação maior é para que as ovelhas, as pessoas que se convertem a Jesus, creiam de maneira correta. Eu uso muito esse termo, crer de maneira correta. Nós precisamos tirar do nosso meio essa cultura espírita e católica do nosso meio, para que prevaleça a cultura evangélica, do Evangelho de Jesus, que é isso que nos importa. Eu não vou ficar aqui fazendo grandes discussões. Não, nós vamos discutir o básico, que é para que você creia corretamente. A Eliette acabou de falar uma coisa muito importante. Ela falou assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, creia corretamente, para que quando você ler a Bíblia, você não fique na dúvida, para que você tenha certeza do que você está lendo, que o conceito bíblico que você está lendo é o conceito fundamental para a sua fé cristã. Entendeu? Eu vou dar um exemplo de situações assim, que eu luto muito contra. Por exemplo, a questão do sujeito se sentir sempre culpado, sempre está culpado. Isso é muito comum. O cara tem uma vida difícil, ele tem uma vida pesada, levanta cedo, vai trabalhar, tem que cuidar da família, cuidar dos filhos, trazer o pão para dentro de casa, pagar aluguel. E assim vai, não é uma vida fácil, principalmente aqui em São Paulo. Para quem não sabe, nós estamos aqui em São Paulo, perto do Autódromo de Interlagos, inclusive. E não é uma vida fácil. Eu, graças a Deus, sou professor, trabalho perto aqui no meu colégio. Mas eu tive uma época da minha vida que eu fiquei 10 anos trabalhando numa outra cidade, uma cidade chamada Cotia, aqui perto. Eu ia todo dia de manhã, acordava às 5h30 da manhã, saía daqui 6h30 para chegar lá às 8h e começar a trabalhar lá em Cotia. Dá 40 e tantos quilômetros de distância da minha casa. Não é fácil, é pesado, isso é bom para gente jovem. Um cara mais velho como eu, já não dá mais para a gente ficar muito tempo no trânsito, né? A gente se cansa mais rápido, aquelas coisas assim. Então, não é uma vida fácil. O sujeito tem uma vida difícil, trabalha o dia inteiro, tem que aguentar chefe, tem que pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, e a preocupação dos filhos, da esposa. Né? Não é uma vida fácil que a gente leva. E aí, alguém chega para você e fala assim, você tem que tomar cuidado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí o sujeito, dentro da igreja, eu estou dizendo, aí o sujeito começa a se sentir culpado, porque às vezes a gente acaba escorregando em algumas coisas. Às vezes fala uma besteira, fala um palavrão sem querer e tal. Ou então a pessoa tem uma doença, tem um problema de saúde, e aí ela fica naquela assim, eu estou doente porque eu estou em pecado. Percebe? Tem alguns conceitos mesquinhos envolvidos nisso. Nós precisamos olhar para a nossa fé e nos alegrar com a nossa fé.
Nós precisamos nos alegrar com o Espírito Santo. Nós precisamos nos alegrar com o nosso conhecimento bíblico. Percebe? Outro dia eu estava numa situação, e, se me permite, a pessoa envolvida nessa situação está presente aqui. Mas se não se importar, eu quero comentar uma coisa. Por exemplo, tem um irmãozinho dentro da igreja que fuma. Ele fuma. Por isso ele está em pecado? Claro que não, irmãos. Não é assim. O meu pai, deixa eu contar uma história para vocês. Meu pai fumou a vida inteira. Quando meu pai chegou ali perto dos 50, meu pai morreu há 10 anos atrás e morreu com quase 80 anos. Então, estaria com 90. Ele nasceu, acho que em 26 ou 28, meu pai. E o meu pai era de uma época em que a mãe dele, lá na década de 30, quando meu pai tinha 7, 8 anos, a mãe do meu pai pedia para ele ir acender o cigarro para ela. O apelido dele era Nenzinho. É. Aí a minha avó Amélia, falava, Nenzinho, vai acender o cigarro para mim? Aí ele ia lá, pegava um cigarro, 7, 8 anos, começou a fumar. Aí quando meu pai chegou ali nos 50 anos de idade, ele começou a ter um problema de saúde muito, muito grave, né? Isso foi mais ou menos começo da década de 80. O meu pai começou a ter um problema de circulação, mas ele não conseguia parar de fumar. Os médicos diziam, seu Hélio, meu pai chamava Hélio, seu Hélio, tem que parar de fumar, senão o senhor vai morrer com esse problema aí, Ele não conseguia parar de fumar. Ele fazia de tudo. Meu pai era católico, minha mãe era, fazia reza, fazia novena, fazia benza, né? Fazia um monte de coisa, não conseguiu parar de fumar. Meu pai fumou até morrer. E ele não queria parar de fumar? Claro que ele queria, só não conseguia, porque o vício era mais forte do que ele. Aí o cristão se acha o bom, o bonito, o santo, o maravilhoso, olha para um irmãozinho que tem problema para parar de fumar e começa a julgar. Irmãos, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, por favor. Então, nós precisamos lutar contra essa cultura nefasta. Percebe? Aí o irmãozinho que tem algum problema como esse, ele deixa de participar na igreja porque ele fala assim, eu vou ser julgado pelos irmãos. Nós temos que fugir disso, irmãos. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, queridos, sim, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você se envolver com o Espírito Santo, mais constrangido você vai ficar, mais fácil vai ser do sujeito parar de fumar. E se não parar também, não é isso que vai levar ele para o inferno. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos mudar o jeito de pensar. Na Bíblia não está escrito não fumarás. Está escrito lá? Não. Tanto é que a Eliette é médica e sabe muito bem disso, que lá no passado, lá nas décadas de 20, 30, o cigarro era receitado para pessoas que tinham problema pulmonar. Horas. Tudo bem, agora nós chegamos à conclusão que não faz bem,
faz mal, e papapá, e isso, e aquilo. Mas nós não podemos. O sujeito que é obeso, eu, por exemplo, sou obeso. Ah, você é obeso, você come demais. É isso? Ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe da minha vida. E se eu como demais, quem tem alguma coisa a ver com isso? O meu problema sou eu e Deus. Eu é que tenho que me resolver com Deus. Agora, o irmão olhar para mim e falar assim, ah, você é gordo porque come demais. Não, irmão. E se eu tiver um problema de saúde? Então eu sou julgado pela minha aparência? Não, está errado isso. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Eu quis passar isso daqui para vocês como uma ideia, né? Lógico que não é bom que se fume, mas também não é bom que se julgue quem fuma. É pior ainda. Então, irmãos, eu lembro que eu frequentei uma igreja muitos anos atrás em que a gente era medido se tinha televisão dentro de casa ou não tinha televisão. E se eu tenho televisão? O problema é meu. Alguém aqui vai ficar medindo o meu relacionamento com Deus porque eu tenho ou não uma televisão dentro de casa? Ah, você já pensou? Você mede a minha santidade? Bom, o Hélio não tem televisão na sala. Ah, então o Hélio é santo. Ah, irmãos, tenha minha paciência. Isso não é bom, não faz bem. Não faz bem para o cristão, não faz bem para a igreja. Nós temos que ser amorosos. Como Jesus foi amoroso. Imagina, Jesus chegou para aquela prostituta pega em adultério. Olha só o pecado que ela estava, a situação que ela estava. Jesus foi lá e perdoou, amou a menina. Amou, amou. Viu que ela tinha o coração preso nas coisas do mundo. Então, irmãos, nós precisamos nos entupir, nos encher das coisas de Deus, para que os nossos apegos mundanos fiquem distante da gente. Nós temos que nos encher das coisas de Deus para que o Espírito Santo faça uma obra dentro de nós. Nós temos que conhecer a Bíblia bastante, bastante. Eu lembro, se o Serginho me permite, eu vou falar um pouco do Sidney. O Sidney, quando eu conheci o Sidney fumava 2, 3 maços por dia. Meu irmão querido, Sidney. Querido, querido, assim, tem um amor. Vocês sabem disso, irmãos. Fumava para chuchu. Né? Preguei o evangelho, o Sidney se converteu, eu batizei o Sidney. Batizei e continuou fumando. Mas o Sidney é uma pessoa que sempre estava ali envolvida com as questões de Deus. Aí chegou um dia e falou, Hélio, parei de fumar porque hoje eu não tenho mais vontade. Nunca mais fumou. Não sei quanto tempo o Sidney parou de fumar, mais de 10 anos, talvez. É por aí, né, Hélio? Mais de 10 anos. Então, irmão, se a gente fica aqui cerceando os outros, cerceando, aquele que está com o problema vai se sentindo cada vez mais tolhido, cada vez mais envergonhado, cada vez mais fraco, sabe? Vai ficar pensando assim, eu não consigo, eu não consigo. Ao invés de perder esse tempo de, eu não consigo, eu não consigo, se envolver com o Espírito Santo. Mesmo ainda que esteja fumando.
Irmãos, essa cultura, ela é nefasta. Essa cultura católica, essa cultura espírita católica, ela é nefasta. Eu lembro, talvez 20 anos atrás, aí surgiu uma moda aí de que quem estava doente é porque estava em pecado. Aí o pastor fica doente, o pastor está em pecado. Irmãos, o que é isso? É uma coisa absolutamente anticristã pensar desse jeito. Não. Cada um cuide do seu nariz. Cada um cuide do seu relacionamento com Deus. Só. Mais nada. Mas vamos adiante, né? Vamos adiante. Vamos tentar quebrar esse ciclo ruim e vamos olhar com amor e vamos apoiar ao invés de derrubar. Vamos amar ao invés de julgar. Né? E eu estou falando tudo isso, irmãos, porque eu quero que você quebre determinados raciocínios. E hoje aqui a gente vai estudar um pouquinho. Nós vamos continuar semana que vem, tá? Mas hoje aqui a gente vai continuar um pouquinho. Vamos começar com uma leitura? Eu vou pôr aqui para vocês, quero fazer uma leitura. De um texto aqui, que é Atos de 22. A gente pode até ler um pouquinho antes aqui, ó, de 16 em diante. É uma leitura um pouco longa, mas não tem problema. Eu vou ler e aí daqui a pouco a gente vai comentar algumas coisas e nós vamos atentar para uma situação específica. Então vamos lá, diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, isso é Paulo falando, né? Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que interessante, a garota que tinha o espírito de adivinhação estava dando testemunho de que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. E fez isso ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal,
que todos aqui estamos e pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí é onde eu quero chegar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergalhões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, e agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram para que saíssem da cidade, e saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então tá aí, né? Eu quero só destacar essa frase aqui. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí ele fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E assim foi. Bom, dá para ver nesse texto, que o carcereiro não tinha conhecimento da palavra de Jesus, né? Do Evangelho de Cristo. Não tinha. Ele queria ser salvo dos magistrados. Mas Paulo aproveitou o momento e falou assim: crê no Senhor Jesus que a sua casa toda vai ser salva. E aí eles, aproveitaram para pregar a palavra. Aí fica a pergunta: por que uma pessoa tem que se salvar? Não é? Por quê? Uma das perguntas mais básicas, né, do cristianismo é: tá bom, por que eu tenho que acreditar em Jesus para ser salvo? Salvo do quê? Estranho, né? Por que uma pessoa tem que ser salva? Salva do inferno? Por que uma pessoa iria para o inferno? Qual é a situação que põe uma pessoa no inferno e que, para que ela não vá para o inferno, se salve? Então fica aí essa pergunta. Eu tenho certeza que 90% dos cristãos não sabem responder essa pergunta. Não sabe. Por quê? Porque todo mundo vai pensar assim: eu sou pecador, Deus não gosta de pecadores, então Deus manda para o inferno todo mundo que peca. Eu acho que esse é um raciocínio comum. Por exemplo, quando eu me converti lá, na década de 80, eu entendi que eu precisava de Jesus Cristo, mas eu não tinha muita explicação para isso, como eu estou tentando fazer agora para você. Entendeu? Lá naquela época, eu não sabia o que era Bíblia, mal entendia da leitura bíblica, não conseguia. Mas eu entendi que eu precisava, e eu tive um encontro com Deus naquela época. Um encontro muito maravilhoso. E eu aceitei a Jesus de imediato.
Mas algumas coisas que eu quero trazer nessa sequência que eu vou trazer aqui para vocês é justamente, salvo do quê? Por que eu tenho que ser salvo? Por que Deus quer que eu vá para o inferno? Por que eu tenho que ir para o inferno se eu sou construído para pecar? Percebe? E normalmente a gente leva esse raciocínio para as questões sexuais. A maior parte das pessoas pensam que vão para o inferno por causa do desejo sexual. Entendeu? Então nós precisamos trazer aqui a cultura correta. Como pensar sobre isso? É isso que eu quero que você, meu irmão, preste muita atenção. Como que você deve pensar? De que maneira você tem que raciocinar? Por que você precisa ser salvo? Qual é a razão? Então, vamos tentar responder aqui um pouquinho ao longo dessas pregações, desses estudos que eu vou fazer. Eu queria ler com vocês Apocalipse 20. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 20, de 11 a 15. Então está aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esta é uma visão metafórica, vamos deixar bem claro aqui para vocês, sobre a vida e a morte. Uma visão metafórica dentro do Apocalipse do que é a vida e a morte. Então, nós precisamos entender que a morte física, eu estou falando daquela morte que uma pessoa chega quando está lá com 70 anos, 80 anos, ela acaba morrendo, aquela morte que leva a pessoa a ser enterrada no cemitério. Essa morte, ela não era para existir. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver. A morte, ela aconteceu por causa da desobediência. Lá em Adão e Eva, quando eles foram criados, a morte não estava lá. Eu vou mostrar isso para vocês. A morte, ela só surge no momento da desobediência. Se não tivesse acontecido a desobediência, a morte não existiria. E aí entra uma questão muito importante, que talvez vocês estejam se perguntando, mas desobedecer do quê? Qual é a desobediência que eu tenho que operar para que eu receba a morte? Então, não vou conseguir falar tudo isso hoje, mas na próxima semana a gente vai, tá? Vamos aqui pensar no seguinte.
Você que pegou essa gravação aí, né? Hoje tá vendo aí no YouTube, e eu estou tentando traduzir aqui de uma maneira bem fácil de você entender. Eu falei para vocês no começo que eu sou da área de física, né? Eu fiz física. E o universo, ele é todo cheio de regras da física. Por exemplo, aqui no planeta Terra, se você soltar, por exemplo, esse mouse aqui, ó, se eu soltar ele, pumba, ele cai. É uma lei da física. Percebe? Uma lei da física. Se eu interromper aqui a passagem de luz, a passagem de energia elétrica pelo cabo, a luz apaga. Ó, apagou. E se eu apertar de novo, ela acende. Percebe? Isso é uma lei da física. E assim vai. Então, tem um monte de leis. Essas leis acabaram sendo formuladas através do tempo em que os cientistas eles foram pesquisando. Um dos grandes cientistas importantes aí da existência humana é o tal do Isaac Newton, que formulou 3 grandes leis da física, que é a lei, né, da inércia, a lei da força e a lei, a terceira lei de Newton, que é aquela da ação e reação. Né? E realmente a gente não consegue. Só Hollywood mesmo que consegue burlar as leis da física. Sabe, quando o super-homem sai voando, né? Ele sai voando, ali não tem lei da física. Para você voar, precisa ter uma ação e, consequentemente, uma reação. Né? Tá certo? Por isso, por exemplo, que os motores de avião, aqueles motores que tem o jato, né? O pessoal chama de turbina. Na realidade, aquilo é um motor chamado motor a reação. Por quê? Porque entra ar pela frente, ele é comprimido dentro da turbina e sai o ar com bastante força para trás. Quando sai para trás, empurra o avião para frente. Percebe? Por isso que um foguete sai aquele fogo embaixo, né? É uma explosão controlada. Sai um gás extremamente quente a uma velocidade muito intensa para baixo, forçando o foguete a ir para cima. Isso é a lei da ação e reação. Entendeu? E existem centenas, diversas leis da física que a gente não consegue burlar. Né? Por enquanto, não. Até agora, a gente não consegue. As coisas continuam caindo no chão, né? Percebe? E assim vai. Então, irmãos, no mundo espiritual também tem leis. E essas leis, elas foram colocadas lá. O Criador, né, quando criou, ele determinou algumas leis. Vamos dizer, não gosto muito da palavra lei para esse tipo de explicação que eu estou dando, mas ele formulou algumas regras. E essas regras funcionam no mundo espiritual. O mundo espiritual está cheio de regras. E essas regras, elas têm que ser observadas. Por exemplo, a regra da morte. A regra da morte é uma regra que foi criada lá em Gênesis 3, 2:17. Quer ver? Peraí. Às vezes eu me embanano aqui no computador. Mas pronto, tá aqui, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Vamos lá, ó, em Gênesis, capítulo 2. Nesse capítulo 2 aqui, ó, o homem foi criado, o homem e a mulher foram criados. Adão e Eva, lembra da historinha do Adão e Eva? Que Deus lá, o Senhor, né, pegou um barro lá e tal, né, formou o homem do pó da terra, tá vendo aqui, ó, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tá vendo aqui? Aí,
E plantou Deus, o Senhor Deus, no jardim lá no Éden, e assim vai. E aí Deus falou assim para o homem, pôs o homem no Éden, né, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou Jeová Deus, aqui ó, Jeová, essa palavra Senhor aqui na realidade ela é Jeová. E ordenou Jeová Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Pronto. Está aqui. Jeová Deus deu uma regra para Adão. Você percebeu? A regra é, de toda árvore do jardim comerás livremente. Aqui está a regra. A primeira. Aí ele fala assim, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, se Adão não tivesse comido, ele não teria morrido. Concorda? Eu posso interpretar esse texto assim, ó. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas se não comeres, certamente viverás. Entendeu? Então, esse é um momento em que Jeová implanta a morte na terra. É uma regra. Esta regra vale até hoje. E dito e feito, né? Adão foi lá, e viu a mulher, que aquela árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Pronto. Nesse momento, a morte entrou no mundo. Então, a morte não existia até Adão desobedecer. E aí, essa morte passou a fazer parte da constituição adâmica. Por isso que nós recebemos a herança da morte. Deu para entender? Então, esse é o grande legado de Adão para nós, a morte. Instituída por Jeová, o Deus do Velho Testamento. Adão não consegue se conter, vai lá e come. Se Adão não tivesse comido, só a mulher dele teria morrido. Ele não. Mas ele comeu, a mulher comeu e ele comeu, e os dois receberam na sua constituição a morte. Então, está feito aí o quadro. A morte, ela existe por causa da desobediência. Todos os homens receberam esta herança. A herança da morte por causa da desobediência de Adão. É assim que funciona. Significa que se Adão e Eva não tivessem comido aquele fruto, tivessem respeitado, estariam vivos até hoje. Ai, mas como? Será que ia caber nesse mundo? Não me interessa, isso é coisa de Deus. A gente tem que ler o que está na Bíblia. E a Bíblia diz exatamente isso. Se Adão não tivesse comido, Eva não tivesse comido, estariam vivos até hoje. E mais, hein? Os seus filhos estariam vivos até hoje. Os filhos dos seus filhos estariam vivos até hoje. E toda a humanidade estaria viva sem a morte. Os estudiosos aí dizem que daria mais ou menos em torno de 18 a 20 bilhões de pessoas. São um total de pessoas que já existiam na face da Terra. Entendeu? Então, queridos, a salvação, ela existe por causa da herança mortal de Adão. Essa é a razão.
Por isso que nós precisamos de salvação. Lembra, ó, eu não vou falar isso agora porque está acabando o nosso tempo, tá? Na semana que vem a gente vai continuar isso aí. Mas lembra que Jesus falou assim, aquele que está morto, ainda que esteja morto, crendo em mim, viverá eternamente. Quando Jesus nos promete a salvação, ele promete a vida eterna. Não é a morte eterna, é a vida eterna. Para existir vida, só que um prólogo aqui para você. Para existir vida, né, eu, Hélio, tenho que estar respirando. Tá vendo? Estou vivo. Meu coração tem que estar batendo. As minhas funções mentais têm que estar funcionando. Isto é vida. Nós temos que parar de achar que quem vai para o céu é só a alma do homem. Não, Jesus prometeu ressurreição. Ressurreição significa o retorno à vida de um corpo morto. Entendeu agora? Quando um corpo está morto e a vida neste corpo morto volta, nós chamamos isso de ressurreição. Captou? Essa é a questão. E o povo cristão não se dá muita conta disso. Justamente por causa daquela cultura que eu falei no comecinho para vocês. Aquela cultura espírita católica. Por que eu estou falando aqui católica? Porque lá no catolicismo, as pessoas quando morrem, elas vão para o céu, mas no corpo não vai. Ou vão para o purgatório. E assim vai. Quer dizer, é uma mistura de conhecimentos, uma mistura de entendimentos errados. Mas não é isso que está escrito na Bíblia, que é a nossa fonte de fé. Aonde está a nossa fonte de fé? O nosso entendimento sobre as coisas de Deus está na Bíblia. Quando o homem morre, a Bíblia trata isso como um sono. Vai lá, depois a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês os versículos. Semana que vem. Tratado como um sono. E aí as pessoas vão ressuscitar quando Jesus voltar. Ou seja, as pessoas que estão mortas voltarão a viver. Tanto é que eu chamo o espiritismo de a religião da morte, né? Porque lá no espiritismo, você morre, reencarna. Vive, morre, reencarna. Vive, morre, reencarna. Como se morrer fosse uma coisa gostosa de acontecer. Ninguém quer morrer, irmãos. Olha que desgraça, você morrer, você vive, morre. Depois você vive, morre. Olha que desgraça que o Senhor Jesus não promete isso para nós, não. Ele promete vida. Ele promete ressurreição, consequentemente, vida eterna. Você está entendendo? Nós precisamos combater esse raciocínio. E eu já até falei aqui 1 milhão de vezes, né? Quando eu era moleque, um amigo da minha mãe morreu, e aí nós fomos lá no enterro, minha irmã, foi eu e minha irmã, e aí a gente saiu correndo da casa onde estava fazendo o velório, e eu falei assim para minha irmã, Márcia, vamos ver se a gente consegue ver a alma da pessoa subindo para o céu. Olha aqui, que ideia perniciosa, satânica, diabólica, na cabeça de uma criança de, sei lá, 10, 12 anos. É satânico, isso é satânico, é diabólico. Ninguém vai para o céu, irmão, depois que morre. Nós só vamos para o céu no dia da ressurreição, quando o Senhor Jesus voltar. É o que está na Bíblia, não é o Hélio que está falando. 1 Tessalonicenses 4 e 5, vai lá, leia.
Nós temos que acabar com essa ideia maligna a respeito de uma ressurreição distorcida, onde se chama de ressurreição de reencarnação, onde a ressurreição só será a ressurreição da alma e do espírito. Balela! Jesus nos promete a ressurreição física. Embora a Bíblia faz uma ressalva. Essa ressurreição vai nos tornar com um corpo especial. Nós seremos transformados. A Bíblia diz isso. Mas ela não diz que é a minha alma, o meu espírito, o meu per-espírito, meu ultra-espírito. Não, é o Hélio vai ressuscitar. É o Hélio que vai ressuscitar. Não é um pedaço do Hélio, é o Hélio inteiro, como Jesus foi. Jesus não ressuscitou inteiro. Não foi assim que Jesus ressuscitou? Ah, mas só fazia 2 dias que ele tinha morrido, não sei o que. Não importa, Deus é soberano, Deus é grande, Deus é dono de tudo. Ele vai catar suas moléculas, vai juntar tudo, pumba, e vai falar, tá aqui o Hélio. Não importa se o Hélio morreu há 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 10 mil anos, não interessa. Promessa de Jesus é promessa. Você está entendendo, meu irmão? Você vai ressuscitar. Você não vai reencarnar. Isso não existe. Jesus Cristo não reencarnou, ele ressuscitou. Tanto é que as pessoas foram lá buscar o corpo, não acharam o corpo. Aí depois Jesus chegou para Tomé e falou, Tomé, bota o seu dedo aqui, ó, para ver se não sou eu mesmo. E Tomé deve ter ido lá. Agora põe essa mão aqui do meu lado, que tinham rasgado Jesus pelas laterais. E Jesus mesmo, num outro texto, fala assim, olha, um espírito não tem um corpo como vedes que eu tenho. Irmãos, não temos que nos apegar a isso. Isso é cristianismo. O resto é conversa fiada. E eu termino aqui. Nós vamos continuar esse assunto depois, tá? Nós vamos falar mais sobre esse assunto, porque eu quero, meu irmãozinho, que você quebre este raciocínio nefasto, diabólico, que provavelmente coloca você longe da ressurreição. A ressurreição acontecerá por promessa. Jesus falou assim, eu ressuscitarei no último dia. Ou Jesus não é tão bom assim? Não é tão macho? Valha-me Deus, irmãos. Ou nós acreditamos no cristianismo como ele realmente é, como ele realmente foi introduzido por Jesus, como realmente ele foi organizado pelos apóstolos, ou você larga tudo, vai viver uma outra religião aí, sei lá o quê, budismo, espiritismo, larga tudo isso. Eu prefiro acreditar no Senhor Jesus. Semana que vem, nós vamos continuar esse assunto, tá bom? Vamos orar rapidamente para encerrarmos. Fecha seus olhos. Deus querido, Deus amado, obrigado por esse momento tão gostoso, Senhor, na tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor atinja os corações daqueles que ainda vão ouvir esta palavra. E eu creio, Senhor, na tua promessa, a promessa da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar aqui. Só um minutinho para eu parar a gravação.